Pode começar. A adubação, existem dois tipos de adubação, a química e a adubação orgânica. Então a adubação química, ela é feita para suprir a deficiência de nutrientes que a planta necessita, macronutrientes e micronutrientes. Os macros é porque a planta requer em maior quantidade, e os micro, ela requer em menor quantidade, só que todos eles têm a mesma importância para a planta. Então, a adubação química é para repor esses nutrientes, como fósforo, nitrogênio, potássio, entre outros, né? Então, no total são 16 nutrientes. Isso pode ser considerado 16 elementos químicos. Então, esses elementos vão suprir essas necessidades. Então, o único problema é porque ele é fornecido à planta em forma de íons junto com outros elementos químicos. Então, com essa mistura é que formam-se os sais. Então, todos esses adubos químicos, eles são sais. Por isso que não é muito recomendado, porque ele vai prejudicar em alguma coisa. Porque se você fizer uma drenagem bem feita, ele vai, esses sais eles vão cair no dreno e vão sair para outro local. Mas outro local, como por exemplo o IPA, que caiu dentro do açude e salinizou a água do açude. Então, ele vai causar problema em outro local, se ele for drenado. Se ele não for drenado, ele saliniza o próprio solo, não está sendo colocado. Então, por isso que aqui a gente vê muita área com aquelas partes brancas e que não nasce nada mais. Aquilo ali é devido ao sal dos adubos adubos químicos que foram colocados. E os adubos orgânicos, esses aí não prejudicam a nada, porque eles fazem parte da natureza. E é a reciclagem. Ou seja, o animal come a planta, defeca, então esse esterco animal, ele vai, depois dele curtido, ele vai servir para a planta para repor aqueles nutrientes que foram retirados do solo. Então, a adubação orgânica, ela é mais recomendada por isso, porque ela não tem nenhum prejuízo, nem para o solo, nem para a planta, nem para o ser humano. Então, por exemplo, você pode botar o esterco de qualquer animal, até fezes humanas pode ser usada. A gente acha uma coisa meio estranha, mas eu conheço casos de pessoas aqui em Serra Talhada, que uma senhora que ela era alemã, e ela usava as fezes humanas. Quando ela desgotava, na época não tinha o sistema de esgoto, né? Então, ela era tudo fossa. Então, toda vez que ela limpava a fossa dela, ela separava, deixava aquelas fezes curtirem. Depois de curtida, ela usava na horta dela. Então, bem interessante. Então, isso não prejudicava em nada, porque era uma coisa natural. É uma coisa que ia servir para as plantas mesmo. Então, nós temos também o humus, que é um dos melhores adubos do mundo e mais completos, que são as fezes da minhoca, que já saem sem nenhum problema. Porque nas fezes animais, aliás, nas fezes de capim, ovino, essas coisas, tem a urina, que é muito rico em nitrogênio, ou seja, em ureia. Então, essa ureia, ela, devido ao excesso, ela queima a planta. Então, tem que passar por um processo de fermentação, uma fermentação anaeróbica, ou seja, as bactérias anaeróbicas vão fermentar esse esterco e com isso vai haver uma reação química, uma reação exotérmica, ou seja, liberação de calor. É tanto que você botar a mão em um esterco, quando ele estiver curtindo, você pode até queimar a mão, porque ele esquenta muito, exatamente pela ação das bactérias. Então, depois desse esterco curtido, você coloca para as minhocas, às vezes não precisa nem estar bem curtido. Então, essas minhocas vão se alimentar desse esterco e vão defecar. As fezes da minhoca vai ser exatamente o humus, que é riquíssimo em nutrientes e não tem nenhuma contraindicação. Não tem sal, não tem nada.
Só se já vier o sal nas fezes mesmo dos animais. Mas ela não vai esses adubos orgânicos, eles não prejudicam em nada, nem o ser humano, nem a planta, nem o solo. É uma coisa totalmente natural. Muito bem, muito bom. E quanto os defensivos naturais, né? Olha, os defensivos naturais, eles agem normalmente, eles agem como repelentes. Como, por exemplo, nós temos a pimenta malagueta, que se você usar ela para lagartas diversas, então quando você usa a pimenta malagueta, ela tanto é repelente como também ela mata por contato, porque a pele da lagarta não aguenta a pimenta, né? Então, quando bate a lagarta começa a se debater, termina caindo da planta e morrendo. Mas não ela agride a planta, não. Hein? Não agride a planta, a pimenta. Não. Para a planta não existe, não há nenhuma contraindicação. Então nós temos a pimenta malagueta, que a gente usa para lagarta. Tem o alho que se você usar o alho misturado com, por exemplo, a maniçoba, alho e maniçoba, você pode usar isso como fungicida, ou seja, para matar os fungos. Você tem também o gergelim. O gergelim ele é fungicida, ou seja, ele mata fungos. Então, muita gente estranha, como a outra turma mesmo estranhou, o gergelim, a formiga corta ele e leva para o ninho. Então, chega lá no ninho, o gergelim mata o fungo que a formiga se alimenta. E a formiga não se alimenta não é da folha, não. Ela se alimenta do fungo. Então, as folhas ela leva para alimentar os fungos que estão no ninho dela. Então, quando ela corta o gergelim que leva para o formigueiro, então esse gergelim vai matar os fungos que ela se alimenta e termina elas morrendo de fome. Nós temos também o ninho, que chamam muito aqui de lírio. A cauda do lírio também é repelente. Então, entre outros defensivos, que vão repelir os insetos e não vão prejudicar em nada a planta, nem também o ser humano. Porque os defensivos químicos, 99% deles são cancerígenos. E eles têm a propriedade acumulativa. Ou seja, você começa a ingerir, não tem problema, como um produto, por exemplo, um tomate, que é uma cultura que usa muito veneno. Então, você come um tomate hoje, não tem problema, mas à medida que você vai comendo, aquele veneno que estava no tomate vai se acumulando em seu organismo. É liberado uma parte e outra se acumula. Então, com esse efeito acumulativo, então vai chegar ao ponto que você vai ter algum problema por causa desse agrotóxico. Normalmente ele vem em forma de câncer e para quem aplica, ele vem em forma de intoxicação. Então a pessoa pode chegar a morrer, porque mesmo com os equipamentos de proteção, mas quando você está aplicando, normalmente você se molha com a cauda. Então aquilo ali vai entrando pelos poros, pela inalação também. Então isso aí vai se acumulando e pode causar uma intoxicação no aplicador. Pode começar. A adubação, existem dois tipos de adubação. A química e